I think we've heard great presentations today from basic biology, post-exposure prophylaxis, and a comprehensive view of a Brazilian approach to prevention. I think that you know, it's easy to fall into a trap of thinking that anything you do will undermine other things you do. So, you know, a concern that's often raised about vaccines or microbicides or PEP or PrEP is that it will just release a storm of sexual activity. It'll undermine other efforts to control the epidemic, that even though these things might work, that their social and public health impact will be negative. But you know, and you know, I call that thinking prevention antagonisms, and they're all around us. But you know, when we actually look at what happens and we look at what we see in people's behavior, we see the opposite. We see that anytime we intervene, people will sometimes take up that change, and then they'll start doing other things to protect themselves. And you know, I'm struck. There was a time when I was growing up and learning to drive an automobile in the United States. There was this huge debate about airbags, and no one thought that airbags should be put in automobiles because they said, we know exactly what's going to happen. If you put an airbag in a car, people will stop using seat belts. And you'll end up having no benefit, and you're going to add $1,000 to the price of every car. And you know, the auto industry said, we will not be able to sell these cars because they're going to cost $1,000 more. Well, 1996 comes around, and finally the political will to make a law that says you have to put airbags into cars came around, and so all cars started to have airbags. And did people stop using seatbelts? No. They started using seatbelts more often. In fact, at this point, people will sell their old car to buy a new one just because the new one has airbags and automatic seatbelts and all the other safety features. And so what happened is that instead of there being antagonisms between different prevention strategies, there was synergy. Once people started thinking, hey, the most important thing about my car is not what color it is or how fast it goes, but how safe it is, because that's going to determine whether I live or die. And once people started to say, look, what I care about most is safety, then all of a sudden they wanted airbags and seatbelts and everything else. Well, the same thing happens in health prevention. I mean, currently we're in a state where people say, the only thing I care about sex is how much and whether it's good or not. And how safe it is just not on the radar screen all that often. But if we can offer people a series of attractive options that end up allowing them to conclude that I can have the sex I want and it can be absolutely safe, then we're predicting they're going to want everything. They're not going to want to stop at PrEP and microbicides and PEP and STDs. They're going to want everything. You're going to have them beating down your door for hepatitis B vaccines and everything else, all the things that they're not doing now. And why do I think this will happen? It's because we've seen it every time, every single time. When we did male circumcision trials, when we did PEP trials, when we did PrEP trials, when we did vaccine trials, it doesn't matter. Any time that we've intervened and offered people one thing to protect themselves, all of a sudden they want everything to protect themselves. Once you put safety, sexual safety and health on the radar screen, people will not stop at what you're offering. They will want everything. And so that's what I think is going to happen. And you know, I don't think that it's helpful actually to spend a lot of time worrying about how pulling on one string is going to cause something else to unravel, because we see the opposite. When you pull on the prevention string, suddenly people become interested in everything you can do for them. So that's just my thought. I have actually very little to add to Bob's Robert's good wisdom on this point. I would amplify a little bit on a couple of points. One is the number of options which are available
in terms of interventions right now, and I would comment on staging and active implementation. As you begin to do these things, you discover more things about them. It becomes on the radar, it comes on the radar screen of the communities that are most affected. As they begin to get involved in it, they start to think about the interventions that are going to make sex safe. Those are all good things. We've gotten trapped, I think, in the past at a sort of all or none approach, and it has to be all or none, and it has to happen now. In fact, the incremental and staged approaches is extremely attractive because it gives you a capacity to intervene now, to make progress now, to infuse people and motivate people with the kinds of things that need to be done on multiple fronts in terms of prevention. And that's really all good. That said, there's some real issues about the long-term safety, about the impact of using drugs that are also being used for prevention, that are being used for treatment. I think those things have to be kept right at the front of our considerations. Eu gostaria de lembrar também a situação da contracepção. Então, muito se avançou e a gente continua avançando em relação à contracepção. Temos diferentes métodos, temos pílulas com diferentes composições de hormônio, diferentes proporções de cada hormônio que compõe as pílulas. E o que a gente vê? Né? Que, dependendo da situação da pessoa, do momento da vida dela, ela escolhe diferentes métodos contraceptivos. Um método que é muito bom para uma jovem, solteira, pode não ser o método mais confortável, mais apropriado para essa mesma pessoa alguns anos depois. Pode não ser o melhor método diante de algumas doenças que apareceram, outros remédios que ela precisa tomar, parceiro que ela tem ou não tem, ou quantos ela tem. Então, nós realmente não devemos nos prender a tamanho único, não é? Tamanho único de nada, one size fits all. Porque realmente não... a prevenção, eu considero que nós estamos vivendo um momento muito rico, porque estamos avançando com diferentes possibilidades, o conhecimento está avançando, mas eu fico um pouco preocupada quando eu vejo Marcelo apresentar um slide que tem tantos medos, no momento em que nós temos tantas coisas boas e estimulantes acontecendo. Com o arsenal que nós temos hoje, nós já conseguimos manejar diversas situações em que a gente consegue evitar que pessoas se infectem. E eu fico preocupada porque, considerando a história do programa de AIDS do Brasil, na área do tratamento, nós vivemos uma situação, vocês, a maior parte de vocês que está aqui nessa plateia hoje é muito jovem, mas lá no início, quando os antirretrovirais começaram a se tornar disponíveis, o Brasil partiu para oferecer tratamento para as pessoas infectadas de uma forma que foi muito avançada naquele momento, muito ousada, considerando o conhecimento disponível, o dinheiro que o país tinha na época, a dependência que tinha de financiamentos internacionais, muitas vezes. E o programa poderia ter colocado também, podia ter um slide, não, vários, de preocupações, de reticências, de áreas de incerteza. Mas não foi assim que o programa prosseguiu. A política brasileira, ela
foi pioneira em associar tratamento e prevenção. Quando veio Raarte, mais ousado ainda foi, porque o custo era muito maior. As incertezas maiores ainda. Quão sustentável era aquilo. E o que nós ouvíamos de quem nos visitava? Vocês são malucos de fazer isso, porque não se sabe nem se vai funcionar tão bem como funciona em populações que participaram desses estudos. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente só tem dados de poucos estudos. Como é que o Brasil, um país em desenvolvimento, vai começar a disponibilizar a arte para a população? E assim foi feito. E assim nós acertamos mais uma vez. Então, eu fico realmente preocupada. Eu acho que o momento que nós vivemos não é um momento para tanto medo em relação à saúde pública, porque o Brasil está economicamente melhor do que nunca esteve, e eu acho que é hora desse dinheiro ser utilizado para a saúde pública, e não nós dizermos que a gente não pode, isso não pode, não dá, porque temos mais dinheiro do que nunca. E nós precisamos novamente ousar. E eu acho que todos vocês têm uma participação nisso, que é aprendendo sobre o que a ciência tem colocado à disposição, discutindo, pensando o que vocês podem contribuir com isso nas suas monografias, nas suas teses, nos seus trabalhos na faculdade. E nós todos podemos contribuir, mas sempre pensando que nós temos que ousar, porque se nós não ousarmos, nós vamos ficando cada vez mais para trás. Então, essa é a minha preocupação em relação a esse momento, e que a gente não perca o momento de gerar coisas boas para o nosso país. Obrigado, Baudilé. Eu vou, então, abrir para talvez uma pergunta e a gente retorna à mesa. David queria falar aqui. Sou cientista em fora do seu país, do Brasil. Eu amo o Brasil, é claro. Eu tenho curso nos Estados Unidos, onde nós estamos falando sobre HIV, sexo, sociedade. Eu acho vocês têm agora uma oportunidade incrível para ser líder mais uma vez no mundo, mostrar para o mundo. A minha questão é por que nós não estamos na Frecaneca dando esses remédios para todos. Estou sério, nós estamos com uma oportunidade incrível agora. Nós não vamos mudar o comportamento das pessoas. Na verdade, eu coloquei sobre o slide, a Baudilé ficou assustado com tanto questionamento, e os questionamentos para a saúde pública, eles têm que ser levantados mesmo, porque, vejam, aquilo, e esse é o tempero. Até que ponto eu preciso assumir a vanguarda para conseguir duas coisas? Nós falamos de duas coisas. Você falou de eficiência do sistema e você falou de reconhecimento internacional. Então, vejam, até que ponto a vanguarda ela me leva a isso? Até que ponto, em nome disso, eu não acabo instituindo uma tecnologia em saúde pública que acaba me gerando outros efeitos que eu não esperava? Então, assim, é lógico. Com isso, eu não estou falando que é isso. Não, eu acho que a discussão ela é aberta, mas eu acho que do mesmo jeito que vocês conseguem enxergar a eficácia e todas as vantagens que no ambiente controlado vocês tiveram, para a saúde pública brasileira, é lógico, quando a gente fala de saúde pública, às vezes parece que a gente está falando a mesma coisa no mundo, não é. Né? Olha um exemplo. Quer um exemplo? Um exemplo é que aqui no Brasil nós começamos a usar o cinto de segurança por conta da multa, que passou a ser dada para todo mundo. Não foi porque as pessoas passaram a ter maior consciência para usar cinto de segurança.
aqui não é independente do airbag. Não, aqui nós usamos por causa da legislação. Então, assim, é uma especificidade muito grande. Então, é isso, é só isso. Essa parcimônia nós precisamos ter. É lógico, e a Valdileia está correta. A dosagem de uma parcimônia e de você ser arrojado, de você usar, é esse equilíbrio que é muito complicado você conseguir chegar no perfeito, né? Mas, enquanto a gente continuar tendo essas inseguranças, a gente ainda não vai incorporar como saúde pública. Mas, agora, eu estou falando de uma coisa que acabou aqui? Não. Eu estou falando de uma coisa que nós estamos conversando, né? É isso que e novos cenários podem se abrir no futuro. Assim aconteceu com o PEP sexual, que ficou adormecido durante muito tempo. Assim aconteceu com o acesso universal, porque a Valdileia fala isso mesmo. O Banco Mundial foi um que, na época, ficava perguntando: vocês são malucos de colocar acesso universal? Vocês vão fazer isso mesmo? Né? Então, realmente, é isso. Eu não estou colocando aqui, escrito em pedra, nada. Tá? Mas é só isso. Estou colocando as parcimônias. E as dúvidas foram... Por quê? Porque foi um slide sobre não incorporação de uma tecnologia. Agora, eu não cansei de colocar para vocês aqui todas as dúvidas que nós temos ao longo dos assuntos que eu fui colocando, né? Não é? É a purificação do sujeito. Que é maior interrogação sobre aquilo, de como melhorar a prevenção no Brasil, a adesão ao preservativo e a mudança de comportamento. Agora, o Bob Grant ele tocou num ponto importantíssimo. Uma coisa que nós já percebemos no Brasil, realmente, é que a gente trabalhava com duas coisas diferentes. Uma era usar preservativo, faça caminhada, um exercício físico, se alimente bem, você falando as ações de prevenção positiva, né? Faça isso, faça aquilo, aquela coisa, né? De outro lado, adesão ao tratamento. Está tomando comprimido direito? Não está tomando? Esqueceu ontem, não esqueceu? Aquela coisa, né? E hoje está na cara que o que faz a abordagem, isso a gente vê em serviços que eles variaram as suas intervenções. Ao invés de ter apenas os SAIs, que ao invés de ter só consulta médica, começaram a fazer outros grupos, começaram a trabalhar não com grupo de adesão, começaram a trabalhar com ações coletivas, trabalhando várias áreas. Essas pessoas elas se tornaram, e isso é verdade que você falou, mais aderentes ao uso do preservativo, a adesão ao medicamento melhorou, elas começaram a fazer aquilo que elas gostavam. Se elas gostavam de caminhar, o exercício, algumas foram, outras não foram, começaram a se alimentar melhor. Então, não existe isso, não existe realmente trabalhar. E a gente vê que, quando existe uma intervenção num grupo um pouco mais focalizado, e não necessariamente trabalhando só um ponto, a gente consegue um resultado global muito mais interessante mesmo. Eu acho que, realmente, o Brasil tem essa oportunidade de dar esse passo como líder em toda essa questão do HIV-Sida. Porque me parece que até há uma discrepância no discurso. Porque, ao mesmo tempo que já se sabe, já se usa os antirretrovirais como prevenção, e mostrando que as infecções novas é que hoje são o grande problema, que vem diminuindo. Então, por que não alargar isso? E eu percebi no seu slide que parece que não tenha muito a ver com as limitações do processo, do procedimento, mas sim, talvez, com a organização do serviço. Então, essa era a minha questão. Não é limitação do... Eu entendo esse gap que tem entre as evidências científicas, biomédicas e a saúde pública, mas acho que aqui é muito mais a organização de serviço do que o próprio procedimento. Então, só incentivar e perguntar também pouco sobre isso. I'd like to actually move to an area of asking about, since we've talked a little bit about vaccines in Ashley's talk and some exciting data, we know treatment as prevention today as a theme has been very exciting in seeing where we are, and having just discussions with NIH about now trying to move the fields together more. I think they're actually going to now plan in the future to combine the microbicide and vaccine meetings is one. Both the NIH and Gates have talked about that. So, Ashley, since you've been thinking about this field a lot from both sides, the vaccine and the microbicide or other prevention, how do you see these fields merging in the future from a prevention strategy? And do you see there's going to be, I think, in terms of the goals of our fields of prevention moving forward, as we implement with the IPREX work and licensing, hopefully, of the PrEP approaches, how do we look towards the future for combining vaccine and microbicide approaches, both at the research level and perhaps, how long down the line for implementation? Well, I come back to what I was saying earlier, and what I think Robert was saying is basically
these approaches, we've sort of kept them in silos. We've been talking about this approach and treatment prevention and vaccine development and so on. These are obviously complementary approaches, and as you get incremental advances in each one of these fields, you need to see what kind of complementarities and synergies you can get out of them. So it makes obviously good sense to combine thinking about them as a community. So I think that's very forward thinking. More specifically, I think there's some considerable interest in a larger view of prevention strategies that combine vaccination with various kinds of treatment, preventions, microbicides, and so on. I think there's some current scientific work that's going on that, but Bob, you might want to comment on that. Well, yeah, I think there's a new term that's been coined, vax prep. You know, the idea being that recurrent antigen exposure during protective prep use could lead to protective immune responses. I think it's an idea that, you know, remains, that's still looking for data, I think still looking for evidence, but certainly it would be an example of potential synergies between these different approaches. Vamos só deixar o Marcelo responder aqui primeiro. Respondendo facilmente. Não, realmente, você entendeu corretamente. Não é nenhuma dúvida em relação ao estudo, os resultados do estudo, não. É realmente na transferência. Serviços é um ponto, né? O serviço e todas aquelas outros pontos, aquelas outras questões que eu coloquei aqui, que são questões que você coloca normalmente para impacto populacional, né, de qualquer medida de saúde pública mesmo. Então, é na operacionalização, né, que aí nós perdemos, nós caímos em outro ambiente e todas as variáveis que em que esse outro ambiente nós vamos estar sujeitos. Se o governo já executou cálculos de custo-efetividade desse tipo de ação, porque eu vejo que no Brasil, então a gente tem uma situação de epidemia concentrada, nitidamente, né? E uma intervenção eficaz na população de HSH seria realmente de muito impacto, né, dentro do nosso país. A gente tem uma série uma estrutura ampla para estabelecer essa intervenção, que é a própria rede de tratamento, né, que já executa PEP em boa parte do país, com as falhas que existem, conforme vocês apresentaram, né? Eu queria saber se vocês já executaram esse tipo de cálculo. Quanto custaria para o governo, aplicado para essa população, a porcentagem que faria uso e quantas infecções novas isso evitaria? Se vocês já fizeram esse tipo de cálculo para ver se ela seria custo-efetiva. Assim, independente, claro, a gente vai ter os custos relacionados a eventuais efeitos colaterais e monitorizar e tudo mais, mas se isso já foi feito por vocês. Nós fizemos aqui o IPREX. E o IPREX mudou a nossa vida. O IPREX mudou a nossa vida. Eu tinha uma noção de prevenção e de transmissão do HIV que ela mudou completamente. A gente não conhecia o grande foco de disseminação do HIV. E eu acho que o médico brasileiro geral não conhece. Quando a gente começou a recrutar esses voluntários, foram homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres transgênero. A gente percebeu que o pacote completo de prevenção ele é ineficaz. Distribuição de preservativos, aconselhamento com psicólogo pré e pós-teste, com médico pré e pós-teste, diagnóstico e tratamento de DSTs, educação de sexo seguro, ela é ineficaz. Esse foco de pessoas que estão transmitindo HIV em grande quantidade, ele continua a despeito das tecnologias que nós temos nas nossas mãos. E eu acho que esse grupo de pessoas que está pegando HIV não pode mais esperar. Nós estamos numa situação onde quase cada semana, num consultório privado, aparece gente com infecção recém-diagnosticada. E a maioria HSHs aqui em São Paulo. Nós temos uma prevalência estimada de 10% a 16% aqui, que está totalmente fora de controle. E se a gente não lançar a mão de tecnologias ou outras formas de prevenção e ser agressivo na prevenção nesse grupo, a gente não vai conseguir controlar a epidemia.
E eu remeto um pouco para trás, que quando o governo brasileiro, quer dizer, com todas as dificuldades que a gente tem, nós temos hoje uma economia florescente, nós temos aporte de recursos, nós temos acesso à informação, a gente tem todas as condições em mãos para poder lançar a mão desse esforço. Eu lembro quando eu conheci a Cândida, faz uns 3, 4 meses, mais ou menos, que ela veio para mim, ela me conheceu, ela tinha que implantar um sistema quer dizer, nós começamos a pensar em distribuir um antirretroviral no Brasil, ninguém sabia fazer CD4. Eram poucos laboratórios que preenchiam, acho que 2 mãos, que sabia correr uma citometria de fluxo. E aí o que aconteceu? Nós temos que botar essa rede funcionando. E, por incrível que pareça, em poucos anos, o Programa Nacional conseguiu distribuir 85 laboratórios com citômetros de fluxo no país inteiro para fazer CD4 e CD8 da população que estava em tratamento. Eu acho que a gente tem essa capacidade. E tem essa capacidade não é só por causa do dinheiro que a gente pode ter agora nessa situação privilegiada, mas a gente tem essa capacidade que a gente demonstrou isso no passado. A gente já correu atrás, implantou uma rede CD4, implantou uma rede de carga viral, implantou uma rede de genotipagem, e a gente tem que pensar seriamente em começar esforços que envolvam o Programa Nacional, as coordenações estaduais, a academia, o sistema de saúde público brasileiro, para atacar de uma forma bastante significativa, usando todas as armas que nós temos na mão, esse grupo que está sofrendo uma epidemia que ela se aproxima a epidemias, níveis de epidêmicos que acontecem ao sul do Saara africano. Então, eu sou um entusiasta dessa ideia, eu acho que a gente pode estar perdendo uma enorme oportunidade e eu acho que a Valdileia tem razão. Quer dizer, nós precisamos voltar a respirar fundo e puxar a ousadia que a gente teve lá no passado, aproveitar esse conhecimento que a gente tem, o conhecimento que esses estudos trouxeram aqui para os brasileiros, para os centros brasileiros e, consequentemente, também para o nosso programa, da gente colocar isso na rua. Eu concordo inteiramente com o Esper, e para nós, lá na Fiocruz, também foi um aprendizado muito grande. Nós já tínhamos trabalhado com essa população anos atrás, mas, efetivamente, nós não tínhamos muita coisa a oferecer, não tinha uma intervenção nova, era uma coorte para preparar para um estudo de vacina, que até hoje não veio. Mas uma das coisas mais impressionantes que eu vivi foi o fato de que, com esse estudo, nós fomos capazes de alcançar uma população que nunca tínhamos estado tão próximos, acompanhar, colocá-los no estudo. Algumas pessoas nunca tinham sido examinadas por médico. E, depois disso, nós tivemos um intervalo entre a fase aberta, a fechada, né, cega, e a fase aberta, em que a gente pôde vivenciar isso que o Esper fala, não o que a gente tem, o pacote que a gente tem hoje a oferecer, por melhor que ele seja, testagem, aconselhamento, condom, tratamento de DST, não resolveu, porque nós conseguimos ter ali, no intervalo, cerca de 60, 80, alguns meses, um número maior de participantes que continuaram vindo ao centro. Faziam teste, recebiam lá sua camisinha e aconselhamento. Nós tivemos, nesse período, mais infecções do que tivemos durante o estudo, em que acompanhávamos um número muito maior de voluntários. E o que foi que mudou? Essas pessoas, elas talvez fosse a população de maior risco, que aprendeu que devia ir lá por ter mais risco, não sabemos. Mas, efetivamente, o que existe para oferecer para essa população não resolve. Então, nós temos que buscar algo que seja diferente. Porque, para essas pessoas, a sentença, né, de se infectar já foi dada. E está sendo dada a cada dia, enquanto nós esperamos
por evidências completas, evidências completas, evidências completas, que se a gente for pegar de 10 intervenções da medicina hoje, a maior parte delas não tem evidências tão robustas e são utilizadas. Então, eu fico realmente muito preocupada da gente não fazer nada enquanto a gente está esperando fazer o ótimo. E eu fico também um pouco incomodada quando eu ouço a abordagem de saúde pública, a abordagem de saúde pública, a abordagem de saúde pública, como se a preocupação e o entendimento do que é saúde pública, o que é uma abordagem e que é bom para a saúde pública, fosse o conhecimento e o entendimento de alguns, não é? Como se muitas pessoas não pudessem ter essa perspectiva de saúde pública. Isso me incomoda especialmente quando eu começo a ver no programa muito essa questão, porque é o que a OMS fala muito, né? A abordagem de saúde pública. Então, trata sem carga viral, abordagem de saúde pública. Então, é isso. Mas acho que meu receio é que, se a gente começar a repetir muito isso, assim como um mantra, com medo de novas intervenções, novas estratégias, a gente pode chegar até num momento em que a gente vai, às vezes, até se distanciar da própria abordagem de saúde pública, que hoje já avança nos países, em vários países em desenvolvimento. Então, acho que eu não concordo que a questão da saúde pública nós temos que ter tantos medos e tenhamos que esperar por evidências tão robustas que nos afastem de fazer, pelos grupos que a gente consegue individualizar, que estão sob maior risco. Essas pessoas, elas precisam da intervenção, que a gente comece logo a trabalhar nisso e não aguarde tanta segurança para avançar. Eu acho que não só nos consultórios a gente atende pacientes HSH, mas a gente atende muitas mulheres, né, outras pessoas que se infectaram. E essas pessoas, elas não estão isoladas, não são epidemias isoladas, na verdade, elas vêm do mesmo fundo, elas vêm de um grupo. E foi identificado aí, claramente, quais eram esses grupos onde tinha uma maior prevalência de HIV. HSH, usuários de drogas e profissionais do sexo, né? Então, eu acho que tem que centrar em cima desses grupos, exatamente porque aí a gente vai... Eu imagino e penso que a gente, centrando as ações em cima desses grupos, a gente consegue controlar realmente a epidemia em todas as outras pessoas que se expõem ao vírus, né? Independente de prática sexual. Diga. Só responder a pergunta. Olha, me esqueci que você tinha perguntado. A gente não temos estudo de custo-efetividade financiado pelo Ministério da Saúde. Tá bom? Tá. Bom, muito bem. Eu queria primeiro agradecer a todos os presentes, Marcelo, pela vinda, Valdileia, Ashley, Robert, e agradecer a todos vocês. Sei que nós passamos só 44 minutos no tempo previsto para... Mas eu acho que é muito importante. Eu acredito muito que o debate de ideias é a melhor arma que a gente tem contra qualquer coisa. A discussão, o confronto dos dados, a revisão das informações é a melhor arma que serve para qualquer coisa, para tudo na nossa vida. E esse momento aqui, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que existem, porque a gente tem a oportunidade de participar desse debate. Então, eu peço desculpas pelo avançar da hora, mas eu fiz questão de a gente fazer essa mesa, discutir esse assunto tão importante e que ele só seja um dos diversos que a gente tenha pela frente. Obrigado por estarem aqui essa semana. Nós voltamos às nossas atividades na segunda-feira, às 9 da manhã, e nós temos agora a recepção lá em cima, no 5º andar da faculdade, para a gente dar uma relaxada. Então, vocês se dirijam à próxima entrada aqui, a entrada principal da Faculdade de Medicina, ou de escada, então 4 andares, ou de elevador, no 5º andar, nós estamos esperando vocês lá. Então, muito obrigado e bom fim de semana para todos.